Olá, bom dia. Então, estamos aqui para nossa segunda aula sobre o baralho cigano, né? Conhecendo o baralho cigano, para que nós possamos ter um pouco mais de informações, para que vocês possam ter uma ideia um pouco melhor, né, do que esse oráculo fala, do que ele faz, para que quem tenha interesse em se aprofundar, em conhecer, em fazer um curso, já ter uma base. E para aqueles que querem apenas consultar, né, terem uma noção se realmente a pessoa que está ali fazendo a leitura, né, se essa pessoa realmente está dizendo algo condizente com o que o oráculo está mostrando. E hoje, na nossa segunda aula, como a gente havia combinado, né, eu vou falar para vocês da carta 2, né, a carta do trevo, e que ela aparece em outros baralhos com outros nomes. E também nós vamos falar das marcações das pessoas no baralho cigano, né? Como é que funciona essa parte, né, de termos ali a gente marcar, até identificar quem é quem, né, na vida do consultante, para que a gente possa ter um melhor direcionamento. Então a gente vai começar aqui por essa questão da carta 2, que é a carta do trevo. Tenho ela aqui em três baralhos diferentes que eu trouxe para vocês, né? Hoje, os três com trevo, tá? Vocês podem reparar que nesses dois aqui só tem um, aqui tem vários trevos. Em outras cartas, né, com outros autores, ao invés dos trevos, tem paus, né? Tem a carta dos paus, tem umas toras atravessadas no caminho, em alguns outros tem pedras, mas entendam que o seguinte, a questão aqui é um obstáculo, e um pequeno obstáculo, um obstáculo que é facilmente transponível. Então, apesar delas terem um nome, um desenho diferente, elas representam a mesma coisa. Paus, pedras ou trevos não deixa de ser a carta 2 do baralho cigano e representar, né, um obstáculo. Aí você vai me dizer assim, mas Fábio, da onde que um trevo é um obstáculo? Por que eu vou insistir mostrando os trevos? Porque é fácil da gente, né, se conectar, que se tem ali no meio do caminho algumas toras, é um obstáculo que eu vou ter que passar por cima. Se tem algumas pedras, eu vou ter que transpor aqueles obstáculos. Agora, um trevo, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Porque é uma plantinha desse tamanho. Só que o obstáculo é que quando o trevo, esse aqui ainda é um de 4 folhas, né? Mas às vezes aqui a gente fala mesmo Vou te explicar para vocês por que disso. O trevo normal, aquele que dá no jardim, como obstáculo, ele se espalha muito fácil, né? E ele acaba, muitas vezes, sufocando as outras plantas do jardim. Então, apesar dele ter um lado prejudicial, ele é fácil de transpor, porque tu vai lá, pega com a mão, arranca ele com raiz e tudo muito facilmente. Ele não tem uma raiz profunda, ele não é duro para tirar da terra, né? O problema é que ele se alastra facilmente e acaba muitas vezes com isso sufocando as outras plantas do jardim. Então, por isso ele é um pequeno obstáculo. O lado positivo dele, quando vem esse desenho das 4 folhas, é trazer essa coisa de uma sorte espiritual, aquela coisa representativa do trevo, do duende, né, do leprechal, que traz uma proteção espiritual, mas também um pouco dúbia, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. O que mais que tem de representações nesta carta do trevo? Qual é o naipe dela, certo? E qual o número da carta em naipes. Ela é a 2 no baralho cigano, mas ela é um 6 de ouros. O que representa esse 6 de ouros? Que ela é uma carta de conotação muito mais material, certo? E fala dos nossos desejos, daquilo que a gente almeja. Ó, aqui tá indicando o 2 do baralho e aqui o 6 de ouros.
Só que nesses desejos, nisso que a gente quer, seja no material, seja numa questão física, numa atração por alguém, essa carta ela fala para tomar cuidado, para ir com cautela, que às vezes para conquistar aquilo que você deseja, é necessário que você dê um tempo, dê espaço, espere, né? Tenha paciência, talvez até abrir mão de algo para que você possa atingir o seu objetivo. Aí você vai dizer assim, mas Fábio, isso não diz em nenhum livro de baralho cigano, ninguém fala isso, de onde é que tu tirou isso tudo? Gente, a origem de oráculos com cartas é o baralho tradicional. Quando a gente só lia com aquele mesmo baralho que a gente usa para jogar canastra, para jogar pife, as pessoas faziam uma leitura oracular por ali. Então existem algumas literaturas, sim, que vão nos trazer esse ensinamento destes significados que foram associados a essas cartas. Então, o 2, ele tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. O lado positivo de ter sorte, de ter aquela proteção, aquela sorte vinda, né, por obra meio que divina dos nossos mentores, dos nossos protetores. E ao mesmo tempo, no positivo, aquele pequeno obstáculo, aquela coisa que você precisa transpor, né, e que não é difícil. Mesmo que dê um incômodo, uma dorzinha de cabeça, você consegue ir lá e remover os trevos, ou os paus, ou as pedras que estão no caminho, para que você siga adiante. Certo? Então, isso é o que nós temos hoje para a carta 2. Agora nós vamos falar das marcações, que na aula passada eu falei para vocês, porque isso era uma dúvida já que algumas alunas trouxeram, é a questão de marcar as pessoas. E aonde confundem muito a carta do homem, do cigano, com a carta do cavaleiro, tá? E acabam marcando o protagonista da história aqui no cavaleiro por ele ser o 1. E, gente, não é esse o propósito dessa carta, tá? Sempre o consultante, a carta que vai ser a mestra dentro do jogo de vocês, vai ser o cigano ou a cigana. São duas cartas que elas têm pouquíssima representatividade, fora ser o consultante, a consultante ou a pessoa mais próxima, né? Cônjuge, namorado, namorada, esposa, tá? Pai, mãe, no caso de quem é solteiro. Ah, mas aí a pessoa é solteira, mas ela tá afim de alguém, tá flertando com alguém. Então, esse aqui vai ser o pai e o cavaleiro vai ser essa pessoa, esse homem que ela tá interessada? Não. Este aqui vai ser a pessoa interessada, tá? O homem na vida da consultante, ou a mulher na vida da consultante. Por que isso? Porque são cartas que foram desenhadas, planejadas, programadas para isso, para fazer essa representatividade. Fora estas cartas, a gente usa outras duas. Nós temos outras duas que podem ser usadas para representar homem, tá? E uma outra pode ser representada por homem ou para mulher, que é o cachorro. Então, a gente tem o cavaleiro para ser um outro homem na vida do constante, ou o cachorro para ser um outro homem ou outra mulher, alguém que seja realmente muito próximo. Essas cartas, eu quero que vocês reparem que, ó, elas têm naipe, tá? Aqui nós temos um 10 de copas e aqui ela é um 9 de copas. Mas não faz parte do que a gente chama de corte no baralho. O que é essa corte? O valete, a rainha e o rei. Essa é a corte. E eles estão representados em várias outras cartas no baralho que a gente pode usar para marcar pessoas. Uma carta muito comum que a gente usa como referência de pessoa é a carta da criança, né? Ela representa os filhos. Representa também uma pessoa jovem, porque ela é o valete de espadas, tá? Então, aqui eu também posso marcar um homem jovem. Todo o valete vai representar
um homem jovem. Vou pegar aqui as cartas dos valetes para mostrar para vocês. Por que isso de ser o homem jovem? Que o valete, né, é o mais novinho, é aquela pessoa ali que tá mais impulsiva, né, que tem algumas... Deixa eu ver quem é o valete que tá faltando aqui. Que um pouco mais instável, né? Aí nós temos o valete onde? Na carta 24, no coração, é o valete de copas. Na carta 10, que é a foice, a gente tem o valete de ouros. Na carta 11, que é o chicote, a gente tem o valete de paus. E, como eu falei, o 13, né, o valete de espadas. Aí, então, digamos que a pessoa quer saber, constante quer saber, como é que é o ser lá da vida dela e sai o valete de espadas. É um homem jovem, espirituosamente falando, né? Não só na idade. Quando é de idade, a gente já marca direto aqui. Mas se a gente tá falando de personalidade, é uma pessoa de uma cabeça mais jovem, né, espiritualmente jovem, e racional, uma pessoa que usa muito o mental, tá? Mas usa também, a gente usa todo o arquétipo, né? Entra lá a criança, de uma forma muito natural, muito inocente, mas também um pouco imprudente, imatura, tá? A gente vai falar mais do arquétipo quando a gente chegar nessa aula. Saiu lá o valete de paus. Este homem, também jovem, né, espiritualmente jovem, é uma pessoa muito espiritualizada, que segue muito a sua intuição, que tem uma visão voltada para sua religiosidade, para sua espiritualidade. O valete de copas é aquele que se apaixona até quando alguém é gentil com ele na fila do supermercado. Ele é muito mais sentimental, emotivo, tá? E o valete de ouros é aquele jovem mais materialista, ambicioso, né? Que deseja as coisas, que almeja mais sempre na vida. A nível sexual, de relações, é aquela pessoa muito ativa sexualmente, que tem muito desejo, né? Bem sedutora, que se atrai muito, que tem um apetite sexual maior. Então aqui nós temos esses valetes. Por que é importante a gente conhecer as cartas? Porque quando a gente chega aqui, eu preciso saber que o J representa o valete, certo? Porque tem muitas literaturas, muitos desenhos, muitos autores diferentes de baralho cigano e que não vão trazer o mesmo detalhe. Então aqui vocês veem que ele aparece no valete um homem jovem, mas aqui não. É só o J lá, que nem no baralho tradicional, e o paus do lado. Carta 11 do baralho cigano. A mesma coisa, gente. Para uma rainha, vai estar o Q. Para o rei, que vai estar o K. Vão associar, a gente pode sempre fazer associações com coisas que nos deixem mais ligada, tá? Pensa assim, ó. J de jovem, para esse valete, o Q de Queen para a rainha e o K de King para o rei. A gente pode fazer essas associações para nossa mente fluir melhor, lembrar melhor o que é que está dizendo cada carta, quais as referências, quais os seus arquétipos. Outras cartas que representam, que a gente usa para marcar. Vamos falar das mulheres um pouco agora. A gente usa bastante a carta da cegonha, que ela representa pra gente sempre uma mulher mais velha na vida do consultante. Mãe, vó, sogra, uma irmã mais velha vai estar representada aqui. Mas eu posso marcar qualquer outra mulher, porque ela é uma rainha, certo? E aí ela é uma rainha de copas. Saiu isso sobre a personalidade, é uma mulher madura, que sabe lidar muito bem com os seus sentimentos, é intuitiva na questão, né, de sentimental, é uma pessoa mais emocional,
mas que faz isso com maturidade. Aí, além da cegonha, para a gente marcar a mulherada, a gente tem aqui a rainha de espadas no buquê, na carta 9. A mulher mental, certo? A gente usa muito o buquê para marcar uma mulher principalmente rival na vida do consultante ou da consultante. Ou seja rival num relacionamento afetivo, num relacionamento profissional, na vida, a gente usa essa representatividade bastante, que é mais comum, tá? Os cartomancistas usarem o buquê para representar outra mulher na vida do consultante ou da consultante. Na carta 7 da cobra, a gente tem a rainha de paus, né? Então, ela não é que seja aquela mulher traiçoeira, tá? A gente também pode marcar uma mulher, mas é aquela mulher com bastante maturidade e muita experiência espiritual. A gente pode dizer que é a carta da bruxa nata, assim, né? A gente passar por esse lado da espiritualidade, se a pessoa tem o dom de, com a força do pensamento, atingir o objetivo dela, principalmente no nível espiritual. A rainha de ouros é a carta 22, é a carta do caminho, né? A carta do caminho que nos fala de dúvidas, de indecisões, mas a rainha de ouros, ela é material, principalmente os caminhos que a gente vai seguir nas questões financeiras, profissionais e também das físicas, né, gente? E física, quando eu digo, não fala só da parte sexual, mas inclusive também dos cuidados com o nosso corpo, com o nosso organismo, que é o físico. E aí temos os nossos reis, né? Já falei para vocês desse outro valete, vou botar para lá. Nós temos as cartas dos reis. Obrigada. Uma carta bastante usada para representar, no caso, o pai, o avô, um tio mais velho, um irmão mais velho, é o lírio, a carta 30, certo? E é o rei de espadas. Essa carta, ela vai falar do homem maduro, racional, né? Sábio, inteligente, que ele já atingiu uma maturidade mental, né, bem elevada. E essa carta aqui, ela traz também aquela coisa de acolhimento, né, de orientador, de uma pessoa que vai ajudar a ter um direcionamento melhor na vida. O rei de copas é a carta da casa, né? Então é aquele homem com a maturidade dos sentimentos, das emoções, aquele paizão que protege, que cuida, né? Que acolhe, que está ali sempre pronto para um abraço, para um conselho, para ser amigo. Então é outra carta que a gente usa para representar os homens na vida do consultante ou da consultante, e quando se falar um pouco de personalidade, é isso que ele vai trazer. O rei de ouros é a carta 34, é a carta dos peixes. Uma carta muito, muito material, né? Muito da prosperidade, muito do financeiro, daquele homem também mais ambicioso. E talvez você esteja se perguntando, tá, Fábio, mas a corte de ouros, tá falando muito de ambição, mas não de gestão. Quando a gente falar um pouco das jogadas, eu vou falar por que eu não gosto de tirar uma carta só, tá? Mas aqui o que acontece? Se sai para personalidade um rei de espadas com um rei de ouros, essa pessoa é um ótimo gestor financeiro, tem ambição, mas não tem ganância, certo? Então, isso são coisas que a gente vai construindo, a gente precisa estruturar, né, o jogo, saber linkar a carta uma na outra para trazer uma descrição bem assertiva. A gente está dando o nosso tempo. Então, assim, ó, e o último homem é o rei de paus, certo? Que é a carta 6, a carta das nuvens,
Então fala de um homem espiritualizado, maduro, né? Mas também no seu negativo ele traz uma certa confusão mental, ele tem dificuldade de entender algumas coisas, até porque geralmente quem é muito espiritual, né? Aquela coisa assim, todos nós deveríamos ser, né? Bem equilibradamente. Tipo, 33,33333% espiritual, mental, emocional e material. Daí nós teríamos um bom equilíbrio. Mas às vezes a pessoa é 70% espiritual, ou 70% mental e 30% o resto. Nesse caso, geralmente quem é assim, que vive maior parte do seu tempo no mundo espiritual, vive na quarta dimensão. Então, às vezes não consegue perceber direito o que acontece aqui, na terceira dimensão. Fica aquela pessoa meio avoada, certo? Então, isso aí a gente traz das personalidades. Uma coisa que eu sempre insisto bastante no curso full, no curso completo, é isso, a gente tomar bastante cuidado com quem a gente vai marcar onde e também com o que é que cada carta vai nos dizer quando fala da personalidade da pessoa. Porque assim a gente tem uma leitura bem precisa, inclusive do próprio consultante. Porque é importante a gente conhecer o nosso consultante, saber o que é que ele está realmente disposto a ouvir, a saber, a ver, né, como verdade, e aquilo que ele não está. Que isso é o que nós vamos falar numa aula quando a gente falar sobre o que não faço leitura, lembra de traição, de morte, de saúde, porque nem todo mundo tá afim de saber. Às vezes a pessoa vai sentar na tua frente e vai dizer, quero saber se meu marido tá me traindo, se minha mulher tá me traindo. Cara, a pessoa não vai fazer nada. Vai só trazer tormento para ela, se tu disser aquilo. Conduza para uma outra leitura. Uma leitura de o que pode fazer para melhorar esse relacionamento. Tá? Tem algumas coisas que eu sempre vou estar batendo assim na tecla com vocês. Eu faço isso aqui nas aulas online, nas aulas gratuitas, faço isso no curso completo também, porque é a repetição que vai fazer com que vocês assimilem, guardem, gravem bem a informação de cada carta e todos os significados que elas têm, porque elas têm uma gama muito grande de significados, de informações para interpretação e para leitura quando vocês forem fazer, principalmente com o baralho completo, que é, por exemplo, o uso da mesa real, que a gente, essa aula eu só dou lá no curso completo, porque ela é muito complexa, ela envolve muita informação, só com a mesa real a gente já fica ali 30, 40 minutos em leitura com um consultante. Então, vocês terem uma noção de quantas coisas a gente vê com uma única jogada, só numa abertura do baralho completo, certo? Então, espero vocês, nos vemos na próxima sexta, aonde vamos falar também, já falei um pouco dos naipes para vocês, nós vamos falar então agora das outras cartas e um pouquinho de combinações, certo? Vamos trazer aí que a gente já viu a carta 1, a carta 2, nós vamos ver pelo menos as cartas 3, 4, 5 e 6, e aí com isso eu já consigo começar a contar para vocês um pouquinho também de combinações das cartas. Espero vocês na próxima sexta. Curtiu, tá a fim de participar, quer saber mais, quer ter outras informações? Entra ali no link da bio e vai lá no grupo de WhatsApp do curso do Baralho Cigano. Vem participar com a gente, que a cada semana o grupo também vai ter mais conteúdo, né? A partir do momento que a gente vai trazendo mais informações, mais aulas sobre mais cartas. Isso, aqui a produção aqui tá avisando, né? Ativa o sininho aí para receber as notificações de conteúdo novo, também das aulas, das lives, certo? De todo o conteúdo que tá vindo muita coisa boa aí pro nosso Instagram, principalmente a partir do dia 1º de fevereiro, que já é na semana que vem. Beijo!